Meus cumprimentos. Estamos de volta com mais uma série de vídeos. É um prazer estar aqui de novo. Agora eu vou falar sobre uma curiosidade que também se liga a direito e arte, mas é um outro aspecto. Eu vou falar com você sobre a origem do monitoramento eletrônico, da tornozeleira eletrônica, sua relação com o Homem-Aranha, um personagem das histórias em quadrinhos, com o filme West Side Story, o Robert Wise. Vamos falar também, então, sobre esse desenvolvimento, sobre essas inovações tecnológicas que foram vindo ao longo dos anos nessa área e como é que isso se originou. Fala-se muito nisso atualmente, agora voltou à tona. E interessante que nos crimes chamados crimes de colarinho branco, por exemplo, as pessoas que são condenadas muitas vezes respondem, né, em prisão domiciliar e acabam submetendo a tornozeleira eletrônica. Houve sempre uma certa resistência a isso. Durante muito tempo se questionou se não havia violação do princípio da dignidade humana. Discute-se até hoje. E acho que isso pode voltar à baila, porque isso estaria sendo invasivo na vida das pessoas, até porque mais recentemente resolveram levantar a discussão de que poderíamos evoluir para a instalação de um chip na pessoa. Mas aí o chip, não haveria uma invasão corporal até, né, da pessoa, sua dignidade, esse controle, nós não poderíamos evoluir para uma sociedade de controle, etc. e tal. Mas eu vou falar um pouco, deixar essas questões no ar, são trabalhos aí que podem ser desenvolvidos, mas eu quero contar uma coisa para vocês, uma coisa interessante. Em 1961, tem um filme primoroso, musical, que foi feito, chama West Side Story. É um filme da direção de Robert Wise. Ele, em 1961, um pesquisador chamado Ralph K. Weitzgiebel foi assistir o filme. E assistir o filme, eu tenho assim, um certo pudor em revelar a final do filme. Ficaria mais claro se eu revelasse, mas eu vou tentar não revelar, porque muita gente não assistiu. Assiste a versão nova, não, assiste a de 61, tá? Pode assistir a nova, mas assiste a de 61 primeiro, que é um espetáculo, com atores, dançarinos e músicos sensacionais. Fato é, uma coisa eu posso dizer, conta a história de duas gangues de Nova York, de adolescentes, e uma são de meninos brancos irlandeses e outros são de porto-riquenhos, e aí entra a questão étnica e tudo mais, e um rapaz que já foi líder dessa gangue de brancos, ele se apaixona por uma porto-riquenha, uma personagem porto-riquenha, né? A atriz até que interpreta é a Natalie Wood, e é uma espécie de Romeu e Julieta moderno, com a interferência de ambos os lados, o desfecho um tanto quanto trágico. E esse senhor, o Ralph K. Weitzgiebel, não sei se pronunciando o nome dele correto, ele assistiu aqui e falou assim: poxa, esse camarada que cometeu essa atrocidade no final do filme, ele já tinha sido preso. Ele ficou tão indignado que ele começou a pensar naquilo em termos de realidade. Se houvesse uma forma de monitoramento eletrônico dele, ele não teria cometido aquilo no final, porque ele estaria sob controle. Ele não poderia ter saído de onde ele estava. Ele estava lá e ele não poderia ter quebrado a condicional. Ele tinha que ter ficado lá. Ou as condições que lhe foram impostas para ficar em determinado lugar. Mas ele não ficou e cometeu uma tragédia. Praticou um crime, cometeu uma tragédia. E isso não teria ocorrido se ele tivesse, segundo esse pesquisador. E ele começou a desenvolveu a ideia de uma tornozeleira eletrônica, e essa ideia não foi adiante. Ele fez alguns experimentos, mas não houve aquela expansão, assim, aquela coisa toda. Só que nos anos 70, em uma história em quadrinhos, acho que foi em 77 ou 78, Stan Lee, acho que o desenho era do Jack Kirby, acho que era do Jack Kirby mesmo, já ainda estava desenhando o Homem-Aranha. Ele cria uma situação em que um bracelete, não a tornozeleira, um bracelete é colocado no braço do Homem-Aranha, e com esse bracelete, o rei do crime, um personagem também criado lá, um personagem complexo, que é o Wilson Fisk, passou a ter a localização do Homem-Aranha onde quer que ele estivesse, passou a monitorar o Homem-Aranha. Talvez acho que também
a origem disso também influencia no raciocínio, ainda que do pessoal lá na época, porque o Homem-Aranha ficou até passível de ter descoberto a sua identidade secreta, que é o Peter Parker, todo mundo sabe. Ele foi picado por uma aranha radioativa, virou Homem-Aranha, né? Até eu tenho aqui o meu negócio aqui, Super Pai, entendeu? Vou tomar um negócio aqui que não é que dá superpoder não, mas ajuda. Super Pai, sou eu. Então o Homem-Aranha, ficou sob controle dele. O desfecho da história, é claro, foi favorável ao Homem-Aranha, porque senão o Homem-Aranha já teria acabado. O fato é que depois o Wilson Fisk esqueceu um pouco o Homem-Aranha e foi brigar com o Demolidor, que é um personagem, que é o Matt Murdock, que é um advogado cego e que tem realmente, que assume esse tem um alter ego do Demolidor. Mas voltando ao ponto, também há uma versão que diz que isso realmente aconteceu, que o Homem-Aranha tinha um vilão chamado... existe um vilão chamado Abutre, que voa, né? E esse Abutre, ele então, como ele podia voar, eles colocaram nele uma tornozeleira eletrônica que ele não podia tirar para controlar a localização dele. Tá certo? Para ele não fugir. Então, tem essas duas coisas. Mas o fato importante aí é que um juiz chamado Jack Love, da cidade dos Estados Unidos chamada Albuquerque, que fica no Novo México, que é o estado, inclusive, que o conhecido pistoleiro Billy the Kid, né, viveu, em que teve a Guerra do Condado de Lincoln, entre 1878 e 1880. Ele morreu, salvo engano, em 1881, com 21 anos de idade, por Pat Garrett. Interessante que, se vocês estudarem a fundo a vida de Billy the Kid, viram que se tivesse tido um tratamento diferente, ele talvez não se tivesse tornado quem ele se tornou. Mas isso é outra história. O fato é que esse juiz fã de Homem-Aranha fala, não, eu vou querer desenvolver uma tecnologia dessas. Vou desenvolver uma tornozeleira, porque eu vou poder controlar os infratores, aqueles que ficarem em prisão domiciliar. E ninguém abraçou muito bem essa ideia, mas esse projeto foi encampado por um senhor chamado Michael Goss. Michael Goss não era um cientista, ele era um representante de vendas, um representante comercial. Ele desenvolveu o projeto e deu o curioso nome no protótipo de GoesLink, né? Quer dizer, Goes, que é o sobrenome dele, e Link, que é conexão, né? Ou seja, conexão Goes, né? E essa ideia começou a ser posta em prática nos Estados Unidos, começando por esse juiz Jack Love, e ganhou o mundo, né? E hoje, como eu falei, muita gente já discute que se não deveriam implantar chips nas pessoas para ficar controlando todo mundo, saber todo mundo onde é que vai, para um, vai outro e tudo. Seja como for, aqui está um outro tipo de influência das artes gráficas, no caso aqui, das graphic novels, sobre a aplicação do direito, né? Sobre desenvolvimento de técnicas judiciárias. Gostem ou não, há essa influência tanto do cinematográfica, como o causa do West Side Story, quer dizer, fez o camarada eclodir essa ideia lá atrás, e depois com essas duas histórias do Homem-Aranha, que fez o Jack Love, né, o Love, né, se quiser pronunciar assim, né, traduzindo Jack Amor, né, nome interessante. Então o fato é que isso influenciou, né, muito. Agora, existem no Brasil e no mundo, né, outras formas também, eu diria até mais eficientes, talvez tenham um tratamento diferente, sejam mais educativos, né, e com isso respeite a dignidade humana. São as penas de prestação de serviços, né, são as restritivas de direito. Aliás, a tornozeleira eletrônica é uma forma de restringir o direito de ir e vir, né? Ela não exclui totalmente, mas restringe. Mas, como eu disse também já em outros vídeos, os direitos fundamentais não são absolutos, não existe nada absoluto, né? Mas nós temos aqui em Minas Gerais o método APAC, foi criado no estado de São Paulo, em São José dos Campos. Não sei se tem APAC hoje em São José dos Campos, mas em Minas Gerais deu muito certo. Tem tido um grande sucesso, ordenado pelo Tribunal de Justiça, com parcerias e tudo, que são feitas, inclusive público e privado, se não me engano. Eu não sou muito próximo desse projeto, porque eu sou da área de direito privado, mas eu estou falando aqui sobre a ótica de direito fundamental e não sobre direito penal nem prisional, entendo. Mas uma coisa interessante que chama atenção,
e nos revela quanto que isso é positivo, é que 85% dos recuperandos, ou daqueles que estão em recuperação, não retornam, não reincidem depois de passar pela PAC. Isso é fantástico. Eles têm uma série de programas lá dentro e tudo. A PAC é uma prisão que não tem carcereiro, não tem ninguém tomando conta, não recuperando, se responsabiliza pela sua própria cumprimento da sentença, não é? E ali eles cuidam mesmo, zelam por aquele local e 85% não retornam mais, tá? Quem se interessar, basta se informar sobre o assunto dessas unidades de Minas Gerais, tem livros publicados, grandes autores, mas é interessante. Mas o que eu queria falar era isso sobre a tornozeleira eletrônica, explicar essa conexão, né, já que nós falamos em Goals Link, né, esse link aqui também entre direito e arte, ou arte e direito, no caso específico, cinema e graphic novel. Tenham todos isso em mente e vejam quantos trabalhos interessantes podem ser desenvolvidos nesse sentido. Muito obrigado e até mais.